no Alabama, a situação dos direitos civis era tão grave que os líderes religiosos, pastores, todos eles, já não conseguiam mais esconder que as pessoas que queriam igualdade entre as raças estavam sendo mortas de forma violenta, abrupta, não inesperada, porque a sociedade americana, então, era extremamente intolerante a pessoas que não eram suas iguais. E isso que aconteceu na década de 50 parece tão atual nos dias de hoje, quando mesmo simpatizantes, amantes da doutrina espírita, nós ainda temos preconceito, quantas vezes, em relação àqueles que não pensam como pensamos, que não agem como achamos que todos devem agir. E como os líderes religiosos da época estavam muito marcados, muitos deles já tinham sido presos várias vezes, um jovem é chamado para estar frente à televisão, à mídia da época, frente aos próprios articuladores do movimento que então falava de igualdade para todos. E os líderes mais antigos diziam: precisamos começar um mundo novo, precisamos buscar uma nova existência de igualdade, mas como estamos muito visados, vamos colocar esse jovem quase insignificante, que eles mal conheciam, à frente, porque ele ainda é moço, ainda tem toda condição de suportar essas pressões. O jovem, então desconhecido, era Martin Luther King Jr. e começava as suas pregações falando que era preciso tolerar tudo, até que percebeu que para mudar o mundo, para fazer morrer aquele mundo tão injusto, era preciso tolerar menos e lutar mais. Ele cunhou uma frase extraordinária que gostaria de lembrar aqui: aquele que não acha na vida motivo para morrer, não merece viver. E ele encontrou o maior de todos os motivos: a igualdade entre as criaturas. Em 63, depois de anos de luta, marcha com uma multidão até Washington para dizer que sonhava um mundo diferente para os seus filhos. E que um dia todos juntos poderiam dizer que, enfim, estavam livres. Ele sabia muito bem que pagaria com a própria vida, porque sua alma dizia isso. Os insatisfeitos não aceitariam a sua pregação, que havia se tornado numa verdadeira batalha pelos direitos de todos, a felicidade e a igualdade. Tomba em abril de 68. E os amigos que o socorreram naquela sacada, quando os tiros o abateram, contam até hoje que, ao ver os seus olhos, ele que já não podia mais falar, estava no chão mortalmente ferido, perceberam que com os olhos ele lhes queria dizer: eu não disse, para que um novo mundo surja, é preciso que morra o mundo velho. E ali, sem dúvida, sacramentava com sua própria existência uma nova maneira de viver. É claro que essa igualdade não entrou em todos os corações, mas mudou o mundo, não só os Estados Unidos. Porque as pessoas então passaram a se indignar. E quando eu falo de indignação, me lembro de Emmanuel, que dizia através de Chico Xavier: nós nunca podemos perder a capacidade de nos indignar. Quando muitas vezes fugimos dos debates atuais, quando muitas vezes acreditamos que as coisas se resolverão por si mesmas, é preciso lembrar que estamos na vida para mudá-la, para transformá-la, principalmente portas adentro do nosso coração. Me lembro do jornalista Arthur da Távola, saudoso jornalista, que dizia nas suas crônicas: nunca nos esqueçamos, quem não nos adivinha não nos merece. E quando levamos essa frase para a doutrina espírita, muita gente diz: ah, mas isso é falta de caridade. Devemos aceitar a todos como são para que se tornem melhores. É verdade. Mas muitas vezes aquilo que ignoramos em qualquer fase da nossa vida trabalha contra nós. E para nos dizer espíritas, amantes dessa doutrina extraordinária que nos emula e abençoa, ou simpatizantes dela, precisamos nos lembrar que não só a imortalidade da alma, mas também a ação e reação, ela nos ensina. Aquilo que doamos à vida, a vida com certeza nos devolve. É preciso acreditar
que nós estamos transformando o mundo ou então não estamos fazendo nada e pagaremos caro ante a nossa própria consciência de tudo aquilo que deixarmos de fazer por omissão, por covardia ou simplesmente por acreditar que nosso esforço isolado nada pode. Quando a sociedade questiona tantos valores, quando ela aparentemente perdeu tantos valores, como deixar de acreditar que a ação transformadora pode começar portas adentro de nossa alma? Impossível. Não importam os encontros que aconteçam de espíritas, evangélicos, católicos, budistas, e um dia estaremos todos reunidos sobre a bandeira simples de Jesus. Não importa que tantos encontros aconteçam, se nós sairmos deles sempre os mesmos. Para falar de vida regenerada, de terra regenerada, precisamos falar de nós, da nossa própria regeneração, da nossa melhoria, do nosso não egoísmo, do orgulho que deve cessar em nossas almas, porque todas as vezes que nos orgulhamos de algo, podemos ter certeza, aquela força, muitas vezes não nasce de nós, mas vem dessas energias secretas ou não tão secretas que nos cercam e abençoam e na qual estamos mergulhados. Há muitos anos atrás, as pessoas atravessavam a rua trocando de lugar quando viam Francisco Cândido Xavier passar, porque não queriam cruzar na mesma rua com ele. Hoje, quando ele teria 102 anos completados nesse mês de abril, as pessoas falam dele com orgulho e até pessoas de outras religiões afirmam que Francisco Cândido Xavier não é só dos espíritas. Mas a sua vida foi uma vida de renovação, de permanente equilíbrio e de vigilância extrema. Porque muitas vezes ouviu de Emmanuel que, às vezes, no último passo do caminho da vida, estava a surpresa desagradável. Há 11 anos atrás, Dr. Bezerra de Menezes, em muitas mensagens, costumava dizer: no terceiro milênio todas as máscaras cairão. Teremos surpresas difíceis, porque as pessoas se mostrarão tal como são, no seu melhor ou no seu pior. Mas sabemos também que para nos transformar, o pior não pode fazer parte da nossa existência. Temos que estar sempre prontos a uma surpresa positiva para nós mesmos e para os que nos cercam. Há muitos anos, um rapaz que trabalhava no Instituto Médico Legal de Pedro Leopoldo disse a Chico Xavier: Chico, eu já fiz autópsia em milhares de corpos e nunca achei essa alma que você diz que existe. O Chico abriu um sorriso e disse a ele: meu amigo, veja o seu engano. Você está procurando o passarinho quando ele já saiu da gaiola. É óbvio, os corpos não tinham mais vida e a alma já tinha migrado para a sua verdadeira existência. Embora saibamos que a verdadeira vida não é a da Terra, que a Terra é um estágio absoluto, transcendental, maravilhoso, mais um estágio, nós precisamos desse estágio para melhorar. Não é possível mais entrar e sair de infinitos corpos, quantas vezes forem necessários, da mesma maneira. Precisamos solucionar o que precisa ser solucionado aqui, na Terra, para estarmos diferentes, melhores, fora da matéria, quando a vida física cessar, qualquer que seja a circunstância que nos leve à verdadeira existência. Vamos reencontrar as pessoas queridas, sem dúvida, mas reencontraremos também aqueles com os quais não conseguimos interagir. E será mais difícil do outro lado do que aqui. Jesus sabia tanto disso que afirmou: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque ele sabia que depois ficaria sempre mais complicado. Nós costumamos ter muitas ilusões em relação a nós. Somos injustiçados, somos vítimas, somos incompreendidos. Mas quando a vida nos coloca na posição de compreender o outro, muitas vezes nos acovardamos ou justificamos a nossa ausência emocional em todas as situações. Um amigo foi para o psiquiatra quando a filha de 4 anos sentou-se ao lado dele e disse, categórica: papai, eu sei que você me ama, mas você me ama do jeito que você quer me amar, não do jeito que eu quero ser amada. Com 4 anos de idade. Ele foi parar no psicólogo. E ele dizia para mim: Maíse, eu fico desesperado imaginando o que será dos namorados que ela vai ter. Se ela já fala assim para mim aos 4 anos, como será dos coitados dos homens que ela vai conhecer?
E é claro que, se há uma característica da vida na Terra, é que a mulher sempre fez o homem acreditar que ele era superior a ela. Sempre fez ele acreditar que ele conduzia as situações da vida. E é óbvio que os espíritos contam que há pessoas que insistem em reencarnações progressivas, sempre num corpo feminino. Emmanuel, que não era uma alma muito feminina, dizia: quando no mundo espiritual a alma se conscientiza dos seus compromissos, ela sempre renasce como mulher. Outra frase dele maravilhosa: Deus confia tanto na mulher que entrega um filho a ela 9 meses antes de entregar a um homem. Interessante que isso é uma coisa óbvia de Deus. Se ele entregasse ao homem uma criança por nascer, a humanidade sim já estaria extinta. Quem já viu um homem gripado sabe disso. Eu sempre sou acusada pela plateia masculina de falar muito bem da mulher e muito mal do homem. A verdade, amigos, é que não haverá solução para nossas vidas se não solucionarmos internamente o nosso coração. Não adiantará cobrar do outro uma renovação psíquica, espiritual, se nós não fizermos a nossa. É preciso, em momentos como esse, sempre analisar que o mundo já acabou e começou muitas vezes. Quando a Segunda Guerra ia em curso, um jovem judeu tocava violino divinamente e o cruel sargento que comandava o campo de concentração determinou que, como gostava de música, aquele que tocasse o violino de forma linda receberia uma côdea de pão a mais e um copo de água a mais. Todo prisioneiro daquele campo tentou, e todos morreram, porque quando começavam a tocar, eram imediatamente fuzilados, porque a música não fazia bem àquele cruel chefe de campo de concentração. Havia entre eles um artista emérito, e tocou, num certo dia, para salvar a própria vida, uma música magnífica de Mozart no violino. Mas o homem que comandava aquele campo considerou que a música não era aquela que ele queria ouvir. Pegou uma barra de ferro e esmagou